Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Leandro Maciel, seu coach para as carreiras militares. É muito gratificante para mim receber você mais uma vez e eu sei que se você chegou até esse vídeo de hoje, você já deve ter visto os outros e a gente fica muito satisfeito de ter a sua audiência aqui. Aproveita, vai aí no like, né? Dá uma curtida, siga-nos aí no YouTube para você receber as notificações de todos os vídeos que nós temos produzido com muito carinho e atenção para você. Isso é muito importante para a gente porque a gente continua produzindo conteúdo gratuito e de extrema qualidade. Você deve estar se perguntando, né? Professor do céu, o que é isso, né? Que frase é essa? Mens sana corpore sano. O que significa isso, professor? Pessoal, vocês sabem que eu sou um pouquinho prolixo, né? Eu tenho essa mania, esse defeito. Deixa eu contar uma história para vocês. Tem um escritor romano, né? O nome dele é Juvenal, para ser mais específico, Décimo Júnior Juvenal. Ele viveu no século II em Roma. Ele escreveu uma série de sátiras, foi inovador aí nesse gênero textual e ele falava muito sobre o comportamento humano. Eu não vou conseguir decorar tudo, né? Então peço a compreensão de vocês que eu tenho que ler uma frase muito importante para vocês. Nessa sátira 10 que ele escreveu em Roma no século II, ele disse bem assim: poucos são capazes de distinguir entre o verdadeiro bem e o seu oposto. É lógico que esse filósofo, quando ele escreveu esse texto, ele pretendia muito mais do que falar sobre intuitos relacionados a provas de concurso público, até porque eu creio que não tinha nem isso nessa época, né? Ele falava sobre o ser, né? Ele falava sobre o ser e o comportamento do ter, né? No meu ponto de vista, eu não sou filósofo, então me perdoem se eu estiver um pouco equivocado em relação a isso. Nós despendemos, né, muita energia com aquilo que não gera de verdade felicidade. Um dia desses eu falei sobre sucesso, muita gente me perguntou: professor, o senhor está focando em dinheiro? Eu falei: gente, sucesso é particular, depende do seu ponto de vista. Para mim, sucesso é ter felicidade, sucesso é eu conseguir colocar minha cabeça na minha cama em paz e saber que eu estou fazendo aquilo que eu gosto e com carinho. O dinheiro ele vem como consequência, né? É realização profissional, é trabalhar com o que você gosta. Por muito tempo eu me submeti a isso, né? De trabalhar com algo que eu não gostava e eu fui muito feliz. Então hoje eu priorizo, né, em detrimento de renda, ter tranquilidade. De fome, praticamente, né, a gente pode dizer que a gente não vai morrer, não. Então a gente tem que ser feliz no que a gente desenvolve. E o filósofo, né, fazendo aí uma transcrição para o meu ramo de trabalho e para o seu ramo de estudo, para os concursos públicos, eu vou falar sobre uma ideia de equilíbrio entre a mente e o corpo, né? Vou contar mais uma história para vocês. Em 2015, eu estava estudando para o CFO-PMMG 2016 e eu consegui pegar uma sequência boa de estudos, né? Um período muito grande de férias e licença de férias prêmio também, e a minha escala era boa na época e eu consegui administrar um bom período que eu consegui ficar por conta dos estudos. E aí eu pensei bem assim, eu tenho uma média de 7, 8 horas de estudo por dia, eu vou focar 100% no estudo. A primeira coisa que eu fiz foi na academia, cancelei minha matrícula e decidi simplesmente estudar o máximo de tempo que eu pudesse, né? Uma estratégia errada, equivocada. O que aconteceu, pessoal? Eu consegui ter essa dinâmica durante 2 semanas. Depois disso, eu tive insônia, eu tinha dificuldade de concentração, eu tinha dificuldade de ter foco para o estudo, eu não conseguia me concentrar adequadamente, eu me sentia muito cansado durante o período noturno, né, do ponto de vista mental, mas fisicamente eu estava desperto. Eu deitava e eu rolava de um lado para o outro da minha cama e eu não conseguia dormir. Resultado, no outro dia, eu estava quebrado, eu estava morto. Talvez você tenha experimentado essas sensações em menor ou maior proporção, mas o fato é que eu percebi que essa estratégia, né, de manter o tempo que eu tinha única e exclusivamente para estudar não daria certo. Eu percebi que eu teria que ter equilíbrio entre a mente e o meu corpo. E é sobre isso especificamente que eu quero te falar. Às vezes você tem disponível 4 horas para o seu estudo e você está focado 100% no seu estudo, você abandonou todas as outras atividades.
A dica que eu vou te dar é, você está cometendo um erro gravíssimo, né? É necessário que no seu estágio de preparação para concurso público, você foque no equilíbrio entre essa sua mente e o seu corpo, né? Um estudo que foi desenvolvido por um neuropsiquiatra, né, de Harvard, John Hattie, ele desenvolveu uma pesquisa denominada Corpo Ativo, Mente Desperta, a nova ciência do exercício físico e do cérebro, uma pesquisa realizada em 2012. Foi feita uma pesquisa com 80 crianças, elas foram separadas em 2 grupos, né? Um desses grupos, durante 7 meses, foi submetido a atividades físicas por 3 vezes na semana, no horário de aula, para vocês terem uma ideia, durante 50 minutos. Foi perceptível que as crianças que foram submetidas a atividades físicas, principalmente aeróbicas, corrida, caminhada, né, brincar, vamos dizer assim, elas desenvolveram uma quantidade de resultado 20% superior àquelas aquelas crianças que não estudaram. E o principal aspecto que foi avaliado foi a concentração e a memória seletiva, ou seja, foco, né, e a capacidade de armazenamento de informações. Então, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu tive uma experiência muito particular, e você deve estar falando, professor, eu estou conseguindo dormir tranquilo, não estou acordando morto. Mas em mim foi muito sensível isso, né? Foi muito latente, na verdade. Mas o que eu quero te dizer é que talvez você não tenha consciência de que você pode render mais, né? E você, às vezes, né, você que está aí me ouvindo, tem uma dificuldade muito grande de concentração nos estudos. Há estatísticas, né, há pesquisas científicas que dizem que o aluno demora uma média de 18 minutos entre o processo de sentar na cadeira e conseguir chegar a um grau de compreensão, de envolvimento. Sabe aquele negócio de você desligar do mundo e conseguir estudar? Então, essa média de 18 minutos. E quem não pratica atividade física, isso aumenta muito. Então, a fadiga, o cansaço, o acúmulo de exercícios vai permitir com que você não consiga ter um foco adequado para os seus estudos. Então, a dica que eu te dou é inclua dentro das suas atividades diárias, em especial atividades aeróbicas, né? Corrida, caminhada, esteira, bicicleta, para que você consiga equilibrar a prática dos estudos com a prática da atividade física, né? Costuma-se dizer, né? E esse foi esse mesmo autor, o John, que o nosso cérebro funciona como um músculo. Quando ele é submetido, né, ao treinamento, aos estudos, ao raciocínio, ele se desenvolve. E quando ele deixa de ser ativado, ele atrofia, vamos dizer assim. Então, você tem que entender que quando você começa a estudar, você está desgastando o seu cérebro no contexto, né, de forçá-lo a desenvolver raciocínio. E isso gera um cansaço muito grande mental, mas se você deita na sua cama e você não tem uma compensação física do estresse mental que você teve durante o dia, provavelmente você não vai estar em harmonia com o seu corpo e você não vai ter um resultado pretendido. Aí você fala, professor, um resultado de 20% não é muito pouco? Olha só, pessoal, quem estuda para concurso público bem sabe que são pequenas as distinções, as diferenças que faz você ser aprovado com uma nota muito alta num concurso e ser reprovado, né? A distinção às vezes é uma questão, um ponto de títulos, um ponto na atividade física, em especial nas carreiras militares. Imagina uma corrida, né, de 100 metros. São poucos milésimos de segundo que separam o primeiro colocado do terceiro, do quarto, do quinto. Então, nessa fase de preparação para concurso, tudo faz diferença, né? Um crescimento de 20%, e no coaching a gente estabelece essa média de crescimento para o aluno, né, no período de preparação de 1 mês, 2 semanas, que ele já está inserido no contexto do coaching, faz toda a diferença. Você sair de uma nota de corte para 35 pontos, de 33 para 35 pontos, e isso faz muita diferença. Talvez você esteja um pouco cético, né? E a minha mensagem se direciona a você também. Olha, por muito tempo eu também fui assim. Por muito tempo eu deixava de dar cientificidade aos meus estudos. E você tem que entender, né, que o mundo evoluiu e concurso público não é mais como já foi antes. Se você não inserir um pouco de ciência nos seus estudos, de conhecimento, se você não se relacionar com pessoas que têm conhecimento a mais que você e que podem contribuir contigo, muito provavelmente você vai ter dificuldades na sua aprovação. Então, seja comigo, seja com outro professor, com outra pessoa, é necessário que você pontue algumas situações que você precisa modificar. Então, a palavra do dia é essa: equilíbrio entre corpo e mente para uma alta performance nos estudos. Conforme prometido,
não ia passar de 10 minutos no nosso vídeo. Te agradeço demais pela participação, nós temos outros vídeos aí nas nossas ferramentas de coach, temos alguns vídeos gratuitos aí no contexto do direito militar também. Foi um prazer te receber e até mais.